Velho Amigo, um podcast de José Bernardo e Mário Vida. Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio, desta vez uma emissão especial. Uou! Houve o pânico, guerra, tudo. Apagaram-se as luzes. Nós não conseguimos gravar o podcast que tínhamos planeado. Pois foi, exatamente. Epá, eu vou-te ser sincero, queres começar tu, do teu POV, como é que isto começou? Começo eu? É melhor Porque seres tu. é interessante que toda a gente tem uma história para contar, não é? Toda a mas gente. ninguém quer saber das histórias uns dos outros. Olha, mas eu quero Não saber, é? e eu até vou fazer já aqui um call to action. Olha, que é, muito bem. comentem as vossas histórias, nós vamos rever todas, vamos responder, vamos meter um coraçãozinho. Eu Muito quero bem. ouvir as vossas histórias de pânico, eu quero ouvir as vossas histórias de alegria, de diversão, por isso deixo já aqui este call para vocês fazerem o comentário. Porque eu, quando me apercebi que não havia luz, eu tinha chegado da noite. Ou seja, eu estive a trabalhar de noite, cheguei a casa, fui Como enfermeiro dormir. que és? Exatamente. Cheguei a casa, fui dormir, quando acordei estava tudo nos galhofeiros, aí apagou-se a luz, não há luz, o Putin e o caralho, toda a gente bué da feliz. Às 4 da tarde já ninguém estava a falar, estava tudo a poupar a bateria, não é? Isso é que foi impressionante, que é, às 10 da manhã estava tudo contente, aí o caralho não há Porque o luz. pessoal achava que era aquela hora. Aquela Olha, é meia uma hora. horita, assim, uma hora. Não, e aliás, inicialmente as pessoas nem sequer se aperceberam que era que era uma coisa nacional, não é? Exatamente, sim, que é quando tu te apercebes é tipo, olha, acabou aqui em casa a luz, Sim. não é? E depois porque tu estavas acordado quando a luz foi. Foi. Exatamente. Porque eu dei uma entrevista para a TVI. Aí, pois É verdade, era com a Dona onde? Filomena. Depois também falamos nos episódios a seguir como é Yeah. que foi, se já foi para o ar, se não foi. E também falamos melhor sobre isso porque a entrevista ainda não foi para o ar e depois desenvolve melhor. Mas eu dei essa entrevista e fui para o Coimbra Shopping Muito bem. comprar alguma coisa para almoçar, beber um café. Claro. E eu chego ao Coimbra Shopping e está as luzes todas apagadas. E o que é que eu pensei? Epá, este shopping está bem pelas horas da morte. Já estou Tudo em poupança de apagado. energia, tudo apagado. Sim. Pá, de repente estou em chamada com o Eduardo do Porto e ele, fogo, estou sem eletricidade aqui. E eu, Não é só daqui. não é só do Coimbra Yeah. Shopping, é uma coisa geral. Epá, e eu estava ali um bocadinho sem saber o que fazer, porque de nada os meus planos foram todos com o caralho. E tinha uma reunião com um gajo de Lisboa, ele também mandou mensagem a dizer, pá, estou sem eletricidade, e eu, ok, Exatamente. confirmadíssimo que é realmente uma coisa nacional, vou para a casa do Mário, porque nós tínhamos combinado de gravar podcast. Exatamente, eu acordei ao meio-dia, ainda mandei lá umas piadas no grupo. Mandaste. Pá, percebi que a malta, vou-te dizer, a malta do Icos ficou desesperada. Que é tipo, foda-se, como é que eu vou fumar agora? Porque é tipo, depois conforme o tempo vai passando, vão surgindo mais problemas que à partida tu não estás a pensar, porque 10 minutos sem eletricidade em casa passa-se bem, que é, esperas um bocadinho que passe, tens rede no telemóvel, está tudo ok. Meia hora começas a ficar desconfiado, caramba, está aqui uma torradeira que não está a funcionar, não é? E Alguma olha coisa. quão egoístas é que nós somos, que é, eu só pensei nos hospitais quando eles me disseram na rádio. Pois. E olha, pois é, eu não sou o único Pois ser, é. tenho problemas com Não, isto. pá, mas isso por acaso foi das primeiras coisas que eu pensei, mas porque trabalho nessa área, Yeah, que é tipo, yeah. pessoal dos hospitais. Depois o que eu me apercebi é esquadras de polícia e o caralho também têm lá cadáveres mortos. Pois é. Começa a ficar cheirete. Mas o que eu Isso- pensei nas prisões, tipo, é como nos filmes, tipo, e abrem as é? portas todas. Porque supostamente aquilo, se for eletrónico, né, aquilo abre. Mas o que eu pensei, tipo, o meu primeiro pensamento quando eu acordei e me apercebi que não havia eletricidade em casa foi tipo, as merdas do congelador estão a descongelar. Estás E velho. aqui é que eu me apercebo que eu estou a ficar Estás velho. mesmo, velho, já. Que é, opá, as merdas que eu tenho no congelador, o que é que eu vou comer primeiro? Pá, tenho lá um frango a descongelar, que se calhar dá para fazer assado, mas depois também não posso assar porque não tenho eletricidade. Pá, o que é que eu vou fazer? A minha sorte é que o meu fogão é a gás. Porque há malta que também tem aquelas placas de indução, é que nem isso estava a funcionar. Aqui não o é? G. O G estava. Pá, e eu vou-te dizer, tu chegaste à minha casa, pá, aí por volta de meio-dia e meio. Eu não acho é? que eu quero também a tua sinceridade aqui. Sim. Eu acho que fiz pior ao ir para lá em termos de causar ansiedade, não De foi? pânico. É que tu gostaste, tu querias ouvir rádio, não é? E o rádio também me tranquilizou. Aliás, eu acho que o único pessoal que saiu beneficiado no meio disto tudo foi a TSF. A TSF, porra. Que a TSF nunca teve tantos ouvintes. Olha, eles assim, a passarem pela comercial, Eles estavam chupem, cabrões. somos 1 milhão a publicar no Instagram. Como fez assim. Mas olha, e o gajo da TSF que é um aldrabão? Opa, é que neste tipo de situações tu tens de ser muito ponderado naquilo que vais dizer, pá, tu não podes estar a causar o pânico, por mais que tipo suspeites que é um ataque cibernáutico e que te vão mandar bombas para o teu país, pá, tu tens de ter calma para não causar pânico nas pessoas, Sim, não é? sim. É que ele estava a dizer, o que é que ele estava a dizer? O gajo da TSF? Sim. Ele estava a falar com uma pessoa
A entrevista tipo Vox Pop. Pois foi. Assim, então está aqui à espera do autocarro há quanto tempo? E ela, 45 minutos. Sim. Não sei o quê, olha, estou a ver como é que eu vou para a Margem Sul. Vai para falar com o gajo do estúdio, estou aqui a falar com esta senhora que já está aqui há 2 horas. E eu ouvi tudo, é mentira. É mentira, é aldrabão. Aldrabão. Ou se era uma pessoa que já tinha esperado há 2 horas, ele tinha que dar esse contexto, porque aquilo foi imediatamente a seguir aos 45 minutos. Exato, ele falou da senhora dos 45 minutos e depois estava a dizer que ela estava a esperar há 2 horas. E efetivamente, tipo, em Lisboa deve ter sido um caos. É que nós estamos aqui na província, estamos em Coimbra, estamos bué tranquilos. Tipo, eu vivo ali em SMB, Vespa Asiática, Sim, e sim. tipo, aqui eu parecia que estava numa aldeia, saiu toda a gente à rua, A falarmos com as vizinhas. as pessoas começaram a falar umas com A as tua vizinha velhota outras. estava a dizer que o marido estava a fazer um gerador. Não era a ligar. Não. Era a fazer um gerador. O meu marido trabalhou com estas coisas e ele está a criar um gerador. Mas sabes o que é que... Só imagina ela tirar coisas do carro e peças e não sei o quê. É impressionante que toda a gente teve uma experiência diferente, mas houve coisas incomuns, que é falar com vizinhos que não sabia que se existiam, não é? Exatamente. Ou sabias que eles existiam, tipo, nunca tinham trocado impressões, mas aquele sentimento de comunidade de, olha, estamos todos fodidos, E depois não é? o que eu acho é, há sempre pessoas a causar o pânico. Pois sempre. A minha noiva, mais um shot, ela encontrou-se com o nosso senhorio. Ok. E ela assim, já estão a dizer que vai ser 72 horas. Pois, andavam depois as teorias foi das falar, 72. lembras que nós estávamos ali no impasse, que era, estávamos em tua casa, mas tu não tens nenhuma rádio daquelas Sim. mesmo. Então nós volta e meia tínhamos que ir para o meu carro, ligar o carro e estar a ouvir rádio. Sim. Opa, e apareceu lá um gajo que era um dos antigos chefes da segurança, ou lá o que é que o rapaz era, o senhor, vá, que era um idoso, que começa a dizer que foi a Rússia. Claro, Ele assim, claro, pá, exato. isto a mim ninguém me engana, já trabalhei com isto muitos anos. E tipo, quem é que estão a pôr a falar numa rádio? Tipo, o que é que está-se a passar? Era esse gajo que eu queria chegar, que ele estava a causar o pânico, não havia necessidade nenhuma, ele estava só. Ele ter dito aquilo. Isto é o que eu acho, e o que eu acho é que isto é um ataque e que a Rússia, que não sei o quê, é tipo, tu não podes estar a dizer essas coisas. Mas também te digo, Sim. nós vivemos numa era que falam muito sobre ansiedade, depressão e como lidar com pessoas que têm ansiedade. E uma das primeiras regras é, não digas a uma pessoa para ter calma. Para se O que é que acalmar. eles fizeram na rádio? Que era só estar a dizer para nós termos calma Pois e para é. assim nos mantermos calmos. Opa, havia como é que isto é possível? Havia uma que me irritava imenso, que é, ok, isto pode ser um ataque, pode não ser, não temos informações, quando é que volta a eletricidade, não sei o quê. E não se esqueçam, deem prioridade na estrada a quem vem pela direita. Eles estavam sempre a dizer essa E o merda. frigorífico fechado. Pois Mantenha o frigorífico fechado. Sim, não abra o frigorífico muitas vezes. Tipo, eu vou abrir as vezes que forem necessárias mesmo. O gajo da TSF estava a partir com uma piada que ele fez, sempre falava com alguém diferente. Qual é que era? Que era a piada de, como eu dizia há bocado, isto aqui não é chegar em casa e ligar o disjuntor. Sim. Opa, e a outra pessoa, não, Exatamente. não, é um bocadinho mais complicado. Opa, eu achei que o que é que houve mais que me incomodou? O que fui eu, porque eu tinha um plano de segurança. Sim. Que era caso entrássemos em guerra, que isto ia ser uma guerra, não Sim. sabemos. Então o meu plano era irmos para a guarda. É que tu estavas-te a passar a dizer, Mário, temos de ir para a guarda. E eu, mano, eu não vou para a guarda agora. Não, às 5 não da era tarde. agora. E nós nem temos gasolina para chegar à guarda, quase. Oh, a tua irmã tinha. A minha irmã tinha. E depois gasolina. o Eduardo estava no Porto com a Taísa. Sim. Ele levava a Taísa para a guarda também, que ele também é de lá. Pois, Opa, pronto. tínhamos de ir buscar a Maria Eduarda também, Sim. para irmos todos para a guarda. Pronto, e depois também não havia gente, a mãe da Taísa também podia ir, mas depois também não podia ver mais ninguém. É só Pois, quem quer puder. dizer, tínhamos de... E tu Mas- assim, eu não quero ir para a guarda. E eu, Mário, eu dei-te uma frigideira na cabeça. Uma frigideira na cabeça, estavas-me a ameaçar. à mala do carro e vamos para a Tu guarda. estavas-me a ameaçar bater-me com uma panela na cabeça para me pôres inconsciente, para me meteres na mala do carro. Olha, vê os trabalhos onde tu não te ias pôr. Não, Mário, Se um mas polícia te vamos- apanhasse a meio. Então este cadáver aqui no seu corpo é o quê? Não, Opa, é um cadáver. amigo meu que é enfermeiro e ele quer ir trabalhar amanhã. Quer ir trabalhar amanhã porque acha que deve cumprir o seu dever de enfermeiro. Mário, em guerra não há trabalho. Claro que há trabalho. Não, em guerra o teu trabalho é proteger-me a mim e ao meu cru. Não, eu Ao tirei meu cru, eu tirei ao uma meu cru. licenciatura de enfermagem, eu escrevi-me na ordem dos enfermeiros, eu tenho o dever de ir trabalhar no dia a seguir. Eu tenho o dever de ir cuidar das pessoas que estão Pronto, mas naquela numa mala do carro instituição. vais trabalhar. Opa, eles... No máximo ficas eu acho que é, da guarda. é justificação suficiente estar inconsciente numa mala Sim, de um carro. mas imagina, estávamos a meio do caminho e a polícia não estava a parar. Posso Sim. abrir a mala? Estavas lá tu, desmaiado. Também tanto acordavas e defendias-me ou não? Sim, se eu acordasse eu podia defender. Tipo, eu não sei onde é que eu estou, mas de certeza que foi o Zé para me salvar desta situação. E tu estavas bué insistente em levar-me para a guarda porque tu estavas com medo que aquilo fosse mais tempo. E até te vou dizer, eu até tenho pena de não ter sido mais tempo. Vamos para a guarda, veja tão ridículo. Não, porque houve um certo ponto que eu estava a sentir-me
quando nós estávamos a ouvir a rádio... Eu senti-me em guerra. Eu senti-me é em isso, guerra. quando nós estávamos a ouvir a rádio, ainda quando estava a dar no meu telemóvel, porque houve um ponto que nós estávamos a ouvir no meu telemóvel, que era quando ainda havia rede de internet, nós estávamos a ouvir na minha varanda. Exatamente. E eu lembro-me de estar sentado na cadeira, tu estavas sentado no chão da minha varanda, eu estava a olhar para ti e a pensar, tipo, eu vou-me lembrar deste momento quase como uma espécie de 25 de Onde é que tu Abril. estavas no 11 de setembro? Exatamente. Estava na varanda. Eu estava a ouvir a rádio e estava à Antes de espera... logo uma panela na cabeça. Eu estava a ouvir a rádio e à espera que começasse, tipo... Pá, a cantar o Grande La Vila Morena, alguma Qualquer cena, coisa. tipo, Grande La... Tipo, eu lembro-me do momento em que o apagão e não sei o quê. Pronto. E eu tive pena que não fosse mais tempo, porque depois, tipo, resolveu-se e correu tudo bem. Pois não é? foi. Pá, mas ainda bem, não é? Sim, Também. mas eu achei engraçado que, pá, isto houve peripécias que foi... Mas imagina que tinha durado 28 horas, vamos dizer assim, um Pá, número aí de a ciência malta- certo. Já estávamos na guarda, nós já não estávamos. 28 não sei se estávamos, mas a partir das 32 acho que sim. Eu acho que a partir do terceiro dia a malta ia-se começar a matar uns aos outros. Do terceiro não, do quinto. Epá, eu tenho eu não sei se estou a ser estúpido, Sim. ou a dizer coisas, ou estou também a causar o pânico, mas também quando um ex-chefe da segurança, logo é, vai dizer que foi a Rússia em rádio nacional, Opa. eu posso ser o que eu quiser num podcast de comédia. Claro. Mas eu tenho a certeza absoluta, se isto passasse para a noite, que ia haver assaltos. Há poesia. Há Tenho poesia. quase Até certeza. porque, imagina, mas o que eu acho impressionante, e agora também, como já passou, podemos causar aqui um bocadinho de pânico e de teorias Pois, já da conspiração. passou, Opa, aquela coisa da União Europeia ter dito, malta, tem de fazer um kit em casa de 72 horas. Pá, isto não é uma semana antes ou um mês antes, isto não é bué da estranho. Calhou mal. Calhou mal. Eu não sei se foi coincidência. Porquê que provavelmente eles não deram a ideia do kit na pandemia? Sim, malta, olha, já que estamos na pandemia é importante ter comida em imagina, casa. acho que pode ter Mas acontecido. como se as pessoas não se lembrassem. eu não acredito mesmo em teorias da conspiração, Claro. pá, acho mesmo que foi só um erro qualquer, whatever, mas eu acho que isto é possível, o que eu vou dizer agora. Que é o quê? Que é o Putin dizer assim, opá, experimenta lá. Vê lá. Só para ver, Vê lá se dá. só para ver se conseguimos. Sim. E conseguimos. Epá, bem. olha, agora os gajos estão lá enrascados. Epá, e agora, como é que sabemos que não fomos nós? Oh Manel, liga aos cabos. É porque, pois, e de repente está tudo, todas as forças. Pá, é que foi impressionante. Eu tenho colegas meus que também trabalham tipo, nas urgências no hospital público, é tipo, estava tudo a encontrar-se eu perfeitamente tenho um para amigo meu- controlar, tipo, cisternas, a alimentar as cenas, Yeah. porque aquilo não podia estar desligado. Eu tenho um amigo meu que é eletricista nos hospitais da Universidade de Coimbra e ele diz, eu agora liguei-lhe hoje a perguntar como é que foi, não sei o quê, e ele, basicamente o turno dele acabava às 5 e só saiu de lá às 3 da manhã. Yeah. Porque Pois, imagino. teve sorte, porque houve uma gasolineira que foi lá deixar gasóleo, ou o que é que foi, para os geradores, e teve que ser, porque tipo a troca de turno não podia ser só trocar o cartão. Claro. Tinhas que dar um contexto gigante do que é que estava a acontecer e como é que estavam a proceder e o caralho. E eu pá. até te vou dizer, eu acho que deviam pagar, tipo, dar tipo um bónus, um prémio qualquer para quem estava a trabalhar nesse Até dia. bater palmas na É janela. Como disse o João Pedro Pereira na sua story, também para dar aqui o call. Opa, pois, se calhar era uma boa opção, mas eu acho que era pagar, pá, porque houve pessoas que é tipo, iam sair às 5 da tarde, saíram de lá de madrugada porque estavam a resolver coisas. Foi chato, foi chato. Não é? Eu tenho uma foto do meu pai que se calhar até posso pôr aqui, ele teve a jantar com uma lanterna na cabeça. Mas isso é aqueles statements do teu pai, já se sabe, não é? Que é tipo, sou ciclista, O tenho uma Carlos. lanterna e estou a comer sopa de lanterna. Opa, E depois ali às 5 da tarde, Sim. estávamos ali a falar, não sei o quê, e a Thaisa diz-me, pá, vem para casa, estava a ser um bocadinho estranho estar aqui sozinha. claro, que ela estava a E eu ficar com tinha com 120 algum km no pânico, carro não é? e o Porto fica a 107 km. Sim. Então, Pois era. eu estou ali um bocadinho na margem, o que é que eu pensei? Já sei, eu vou à casa da mãe da Thaisa, porque a Thaisa tem lá o carro dela, e também é gasolina, e eu com uma mangueira, pá, Sim. eu estava em guerra. O que eu fiz foi de guerra. É impressionante, nós fizemos coisas que nós nem esperávamos que conseguíamos fazer, não é? E eu nem te contei isto que eu queria contar aqui no Ou seja, podcast. tu cortaste um pedaço da minha Da mangueira. tua mangueira, arranjei-te a mangueira, não saí de lá sem Exato. estar arranjada. Ficou arranjado. Tirei o coisinha, aquela peça que manda a água tipo assim, Exatamente. para controlar. Tirei-te a peça, cortei-te a mangueira com uma faca que tinhas lá, Uhum. encaixei aquilo e depois fui com um bocadinho de mangueira, está assim no meu carro. Sim. Agora, Até e cá. fui até casa dos pais da Thaisa. E está a mãe da Thaisa assim na varanda e ela, então já está tudo bem? E eu assim, temos aqui um problema. Ui. Mando logo assim também. E está uma vizinha na janela que ficou logo assim, ui. Eu Claro. ia para dentro, mas vou ficar a ouvir. Aham. E ela, então, mas anda cá acima. E a vizinha ficou triste porque não pôde ouvir o resto da conversa. Claro. E estou a explicar à mãe da Thaisa o que é que vou fazer e vem cá abaixo com ela e ela está com um garrafãozito que ela tinha lá em casa. E tu sabias que o carro dela também era a a gasolina, assim, já? o da Thaisa mesmo, que está Certo. lá parado na garagem. Opa, e eu começo a enfiar a mangueira, mas a mangueira não está a ir muito. Ok. Porquê? Porque basicamente, eu não sabia, os carros têm um sistema de segurança mesmo Para para tu não não roubares roubarem gasolina. gasolina, ok. Opa, então estou com um arame, tipo de uma daquelas merdas, Ei. daqueles cabides, a Aham. enfiar lá para dentro, lá consigo enfiar a mangueira e faço tipo daquelas mesmo à filme. O que é que acontece? Sim.
Se calhar o que é expectável, não é? Sim, que é, aquilo vai a gasolina diretamente para a boca. Epá, para o goto. Eu engoli gasolina. Que nojo, Agora, quantas pá. pessoas é que podem dizer que beberam gasolina? Estás Eu sou uma completamente delas. intoxicado, mano. Pá, os meus intestinos não estão bem, vou dizer sincero. Pois é, pá. Ainda hoje, eu chupo merda. aquela merda. E cheira? Cheira diferente? Epá, é fedido, já. Mas, Estás, tipo, mas está real é ou não? um nojo. Tipo, Imagina, não quando, te consigo, não quando te consigo fizeste explicar. o primeiro cocó pós teres bebido Eu quase me gasolina... caguei todo. A Não sério? notei. Ah, não sei se notaste? tanto, mas foi Ok. um bom shot. Foi um Pois shot, pois um shot de gasolina, foi para aqui para dentro. Isso pode ser certeza que foi. Pá, eu mando aquela merda, depois eu pensei, olha, mas está aqui na boca, vai alguma coisa para o garrafão. Ai, que Então tiro da boca diretamente para o garrafão e não foi. não foi. Basicamente, só eu consegui apanhar o suficiente para eu beber gasolina, Mas não não consegui apanhar o suficiente. suficiente para conseguir encher o garrafão. Não conseguiste meter aquilo até ao fim? Nada, zero. Ok. Então, Então foste gasolina. a casa da tua sogra só beber gasolina? Não, porque ela tinha dinheiro físico. Eu pensei, opá, eu se for para aí a boa. 90 km por hora pela autostrada, Claro. isto chega lá. Sim. Então vou devagarinho na minha alhada. Pá, vou ver se aqui há. Entro lá e então, até posso meter a fotografia. Está um senhor com uma carrinha a encher para aí 20 jerrycans. 20 bidons. Pá, é que a malta Ele está a nestas encher 20 de bidons. Pá, e eu pânico. estou tipo. Sabes que eu sou uma pessoa calma e pacífica. Pois és, na maioria dos Na casos. maioria dos casos. Sim. Mas eu estava mesmo quase a mandar-lhe uma boca. Que é tipo, Estava então assim. eu não chega para os outros, tipo, a mandar esta. Yeah. Pá, mas não, o que eu fiz Aguentaste? foi, aguentei-me e tirei uma foto assim escondida, muito rapidamente, nem dei para Meter focar, a foto nem focou. Pá, e eu faço isso, lá consigo meter gasolina, eles só dinheiro, e eu que tinha o dinheiro da mãe da Taísa, Ok. pago e arranco para o Porto, e está o meu vizinho sem t-shirt, cá fora, cá em baixo, Opa, não. assim... Pá, isto para mim era sem leite todos os dias. Assim a dar fazer no uma leite. churrascada? Estão as crianças a brincar. E eu assim, pois assim é que é boa, não é? Passado um bocado, apareceram os bombeiros. Não sei se foi dele ou não. Não percebi. Se calhar viram fumo Se e calhar, não apareceram. sei, não percebi. Não, mas é que então tu depois resolveste assim, porque eu depois liguei-te, assim que eu tive rede eu liguei-te. Foi a primeira pessoa a quem eu liguei, foste Foi a a mim ti. também, olha, a amizade que nós temos. Pois só depois é que eu liguei à minha mãe. Eu liguei porque eu não sabia se tu tinhas ficado cá, porque tu disseste assim, à partida já não te chatei mais hoje. Eu, parecia uma despedida, sabes? Já que não queres ir para agora. À partida já não te chatei mais hoje. É tipo, já não te chatei mais hoje, nem nunca porque eu vou morrer. Foi tipo, E é tipo, pronto, eu não sabia se tu tinhas ficado na casa da tua sogra, se tinhas ido para o Porto, se tinhas morrido eventualmente. Qualquer coisa. Podia ter acontecido qualquer coisa e eu liguei-te. Mas onde é que eu queria chegar com isto? Realmente, eu acho que houve uma sequência de está tudo bem, ok, isto é transitório, pá, um ligeiro pânico, depois pânico, mas depois acalmou outra vez. Porque houve uma altura que as pessoas assumiram, pronto, vamos sem passar a eletricidade. noite no Breu. Yeah. Começaram a encher merdas com água, que foi o que eu fiz. e Cá, depois- há vídeos meus que tu gravaste eu a encher Merdas tudo com o que água. havia para encher. Porquê? com Porque água. disseram na rádio, pode faltar água e tu, ai não falta não. E começaste a Não falta. encher arcas frigoríficas, começaste a encher tudo em pânico, completamente Tudo em o que pânico. havia para encher. A coisa que eu fiz que nunca esperava ter feito foi. Tu rasgaste uma mangueira para ir roubar não, que era Beber gasolina? Beber gasolina, sim. Eu peguei numa compressa, numa ligadura daquelas de A braço. fazer um café. Para fazer um café. Eu abri 2 cápsulas de café, porque eu não funciono sem café. E aqui eu acho Tu que és viciado em café. houve bué da malta A que é passar mal tipo, por causa do café. que acha que não precisa de café e que ontem sentiu que, eu preciso de café. E depois... Porque eu não bebi café de manhã e não estava a beber café à tarde. Eu abri 2 cápsulas, eu tirei para um pote, para um tacho, aqueci com água, pus uma ligadura à volta de um copo e verti a água a pensar, olha, é Depois café para 2. Saiu assim o café. Saiu assim um bocadinho. uma Mas foi uma mijazita. delícia, pá, esse café salvou-me. Olha, e depois, eu queria gravar vídeo disto. Claro. E gravei no dia a seguir com o Sim. Mário Canela, a gente meti ali um pequeno beat no meu vídeo que era que tu estavas com medo. Claro que é Então pânico. até vos peço um favor que é, vão ao meu vídeo que saiu ontem, estamos a gravar esta terça-feira, ou seja, eu lancei o vídeo hoje, mas só na quarta é que sai o podcast, por isso Exatamente. vão ao meu vídeo e comentem, Mário, não tenhas medo, continuem Sim, o beat, sim. não desfaçam. Que é um desfaçam. beat a fingir que no fundo, pá, há um fundo de Há um verdade. fundo de verdade, ali, exatamente. né? E estava eu a dizer, eu queria gravar vídeo, mas estavas com medo que a tua irmã não tinha chegado a casa. Pois foi. E a tua irmã demorou 1h30 a chegar a casa. E porquê? Porque a tua irmã queria beber um café. Pois foi. Então andou a ir a 5 ou 6 cafés. Sim. Não tem cafezinho aqui, não tem cafezinho aqui, não sei o quê. Ela foi a pessoa mais tranquila que eu já vi nesta situação. Até me chegou uma garrafa de água assim, assim. Eu nem sou de ajudar, mas como a arca congelada estava estragada, comprei um gelado no café. Comi os geladitos, já estava a derreter. E nós em casa temos que ir para a guarda. Porque nós já estávamos com o pânico
rádio e não sei o quê. Pá, mas eu realmente tenho algum receio. Não é receio, eu tenho alguma recheio. tristeza. É recheio, sim. É da bola de Berlim. Sim. Pá, tenho pena que não tenha sido um bocadinho de mais tempo. Porque, imagina, nós já temos a pandemia para nos gabarmos aos nossos filhos. Aí, nós temos Era todas. mais uma, estás a ver? Nós temos tudo. A nossa geração teve pandemia, teve agora o grande apagão de 2025. Pois, exatamente. Temos a crise de 2008, ou o que é que foi? Depois tivemos a crise de 2008, Agora que falta uma arrebentou o guerra estoque. mundial, também está para vir. Opa, era fixe antes que eles nascessem, não É era? pá, pois sim, só para E desgabarmos. que resolvessem a cena dos telemóveis para mais de 18, entretanto, que depois eu não tinha de me Sim, chatear. também já fica isso. Opa, não, mas foi... Foi pânico, mas no fundo também foi divertido. Uma cena que eu achei muito engraçada, que depois podemos cortar se tu não quiseres revelar, foi... a tua mulher efetivamente estava um bocadinho em pânico. Não era em pânico, era em baixo, tipo, estar sozinha, estava triste. Ela conseguiu ir fazer umas compras e ela tinha um problema que era efetivamente estar sozinha. E ela queria ir ter com as amigas, mas ao mesmo tempo descobriu que as amigas não tinham comida. Podes contar que as amigas são russas. E ela assim, o que é que eu faço? Isso fui eu. Eu é que fui o idiota, não foi ela. Mas as minhas amigas não têm comida, depois chamas para aqui eu assim, então não chamas para aí, vai ter com elas. Que é tipo, eu preciso de comer quando eu chegar. Então, eu é que fui o idiota, não foi ela. Sim, é que e tu estavas a dizer, tu não as chames para aí, porque se elas vão para aí vão-te comer a comida toda. Estamos a ser selvagens. Opa, que achei muito ridículo da tua parte. Opa, foi muito mas ridículo ao da minha mesmo tempo parte. percebo perfeitamente que é, se isto, porque vamos Não, parar porque para pensar. Não, mas se isto fosse 2 dias, aquela comida era essencial. Eu não estou a brincar. Pois era. É que o que é que eu tinha em minha casa? Eu não tinha um kit de sobrevivência, porque quando as coisas vão acabando, tu até fazes o exercício de pá, então já agora comemos o que há aqui de resto E compramos tudo e para gastamos depois aos irmos 100 às euros. compras e fazer aqueles 100 paus de compras. E então eu estava nesses limites. O que é que eu tinha? Eu tinha aveia por cozer, eu tinha manteiga de amendoim, mel, 5 morangos e um bocado de iogurte. Era o que eu tinha em casa, eu não tinha mais Tristeza. grande coisa. Eu estava Nós nas comemos lonas. uns ente pelus. Como é que se diz? Nós comemos Cordon o quê? bleu. Cordon Ente blues. pelú era como a minha mãe dizia. Cozidos com água. Ai, pá, que Nós nojo. cozemos cordon blues em água, pá. Estava nojentos, pá. Aquela merda estava tão mal. Ainda pusemos lá um queijo gorgonzola, ainda safou. Foi o queijo gorgonzola que aquele... Ainda pá, safou. maravilha. E depois, só para contar esta também, que este episódio vai ser mais curto, malta, estou já a avisar. Yeah. Porquê? Porque eu estive a gravar vídeo hoje, editei, vou publicar e tenho que ir para o ferro ainda. Exatamente. Este é uma caótico. loucura. Sim. E estava eu a dizer que a Thaisa depois conseguiu ir a uma mercearia, enquanto estava naquele Ok, impacto. exatamente. E o que é que acontece? Os supermercados, a maior parte deles, quando o gerador acabou, fecharam. Então, estes mini mercados estavam todos a funcionar. E então, Pois estavam. aqui lá um velhote, tem lá um mini mercado perto da nossa casa, que a família dele, como não estava a trabalhar e foram para casa, foram ajudar o velhote. Boa. Então o gajo estava assim, cheio estava da pasta, meu. bowling. Fila na mercearia e estava a Thaisa a contar-me que estava o neto assim, ó avô, estás a faturar, mas isto é impossível. Foda-se. Não, é que essas mini mercearias que são aqueles cotas que ainda fazem as contas naquelas calculadoras Não, assim. aquilo estava um sistema de montagem, estava a mulher na porta, que aquilo estava tipo Covid. O quê? para A estar tirar senhas quase? Não, sim, Yeah. estavam tipo o máximo de pessoas para entrar lá dentro Yeah. e ela estava na porta, sempre saía uma, entrava uma. Ok. Estava o senhorzito Depois com uma também lanterna para topar para ver se não havia malta a roubar. Estava Yeah. o senhorzito mais o neto com Sim. a lanterna assim na mão a mostrar os produtos às pessoas, que ele estava tudo escuro. Sim. E depois estava uma velhota que devia ser de uma outra avó, alguma familiar, com papel e com uma caneta a fazer contas. Assim, só em dinheiro, só aceitamos dinheiro. Epá, mas até foi fixe para esses negócios locais. Porque eu depois, mais tarde, quando já tinhas ido embora e as coisas estavam paz, eu já estava a contar que ia dormir sem luz. Eu e a Laidinha, que é a minha irmã, estávamos lá em casa, estávamos a ler na varanda, lá um livrito, e ela disse, opá, porque é que não vamos dar uma volta? Está sol, não sei o quê, não há nada para fazer. Fomos caminhar. Tipo, bué da gente na rua à conversa, ainda tivemos lá a conversa com os nossos vizinhos. Eu nunca vejo os meus vizinhos. Yeah. E tipo, eu estive a falar com eles, vizinhos porreiros, estive ali meio na Yeah. brincadeira, lá com o gajo do abanão do... Sim, da e como fazer- todos tínhamos um problema em comum, era quase como se fôssemos todos do mesmo clube. mas eu gostei Somos disso, todos pá. do Eu Sporting, gostei mesmo ou todos disso. do Benfica, não é? Acho que foi um ponto em comum. Ou todos do Porto, já. Yeah, agora. yeah. Mas e eu todos acho- de Boa Vista. também. Sim, e todos do Rio Ave, sim. Académica de Sim. Coimbra, Sim. União de Coimbra, Todos os da primeira, Losanense, segunda liga, sim. handball também. Pronto. Distrital, pronto, vamos exagerar. Está aí longe demais Yeah, este mas por acaso eu gostei de estar a conversar com os meus vizinhos Yeah. e acho mesmo que vi muito mais pessoas na rua e isso foi uma cena que sempre me incomodou muito, no geral, até fim de semanas, que é, às vezes parece que não se vê ninguém na rua. Sim. E eu de repente, tudo no então, seu vocês mundo. todos aí, estão todos em casa, porquê que não estamos mais vezes na rua a conversar, Exatamente. ou a fazer coisas, ou nem que seja nas varandas, vi pessoal na varanda, casais a beber vinho, eu próprio quando cheguei a Pois casa estive foi, lá pá. a tempo a conversar com a Thaisa, Sim. porque não tínhamos mais nada para fazer, então eu acho que às vezes, e agora vou ser velho do Restelo,
Não, o ser humano necessita de socializar. Sim. E eu acho que os telemóveis suprimem essa necessidade e Pois faz com que é. nós nos afastemos da nossa comunidade local. Quantas vezes é que tu não foste à janela porque estás no telemóvel? Se calhar se não existisse, estávamos mais vezes tipo à janela a falar uns com os outros, e não estamos. Mas pronto, olha, foi aqui também este... Mas deixa-me só já agora dizer, tenho uns vizinhos com uma bebé pequenina, fiquei preocupado com eles. E então? Porque realmente eu estava a pensar, que eu estou aqui, coitado, só tenho a veia. Bebés, não sei o quê. E é tipo, bebé, que foste lá perguntar? leite e não sei o quê, e eu disse, se precisarem de alguma coisa, digam. E eu tinha lá a aveia, manteiga de amendoim, também não ia ajudar grande coisa. Mas disse essa frase, fomos dar a nossa volta, eu e a Laidinha reparámos em coisas na nossa rua que nunca tínhamos reparado. Casas bonitas, árvores, estávamos a ver árvores, olha esta laranjeira tão bonita. Estávamos tipo a reparar em coisas que, por norma, meio que vamos distraídos, ou tipo, porque se pega no telemóvel, ou não sei o quê, e porque de facto não fazemos essas caminhadas, também acontece. Sim. E reparámos que mini mercados, esses negócios familiares não fecharam, eles estavam tipo a vender as cenas, mas às escuras. Props. E cafés, os cafés estavam todos abertos, tipo cotas a beber cerveja, que é tipo, já que está a arrefecer, vamos beber, e estava tudo meio aberto, a meio gás, enquanto havia luz, estava tudo ali num sentido de comunidade. Velhotes, tipo nos varandins, tipo, na cena deles, que não se vê até por norma, porque para eles também existe a cena da televisão. Ok. Porque às vezes suprime algumas necessidades de vir cá fora. E ali não, tiveram que vir cá fora falar. Uma vizinha tua disse que isto aqui, quem tem que resolver isto são os novos, e fechar a persiana. Exatamente, e foi giro, foi intenso. Também gostei muito. E ainda bem que passou rápido, na verdade. Mas pronto, passou e este episódio vai ficar aqui como um marco disto. Exatamente. Foi um episódio mais curto, que realmente houve aqui algumas limitações por causa da situação. Sim. Espero mesmo que tenham gostado deste episódio. Claro. E... Hello!